Abençoados e abençoadas, professor Márcio Caldas e sua equipe, de volta para dar mais uma dose aí sobre as alterações que a lei anticrime introduziu na parte especial do Código Penal. No último vídeo nós falamos sobre extorsão, alteração sofrida no artigo 158. Agora vamos falar do estelionato. Vamos dar uma olhada aqui na lei, Artigo 171 do Código Penal. Obter para si ou para outrem vantagem ilícita em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento, pena de reclusão de 1 a 5 anos e multa. Aí não houve alteração nenhuma, a conduta que é penalmente tipificada na lei era essa e continua sendo essa, a pena era essa e continua sendo essa. Professor, então qual foi a alteração? A alteração que houve foi na espécie de ação penal. Professor, quem tem que entrar com ação penal para buscar a punição do autor de um estelionato? É o promotor. Era o promotor e continua sendo o promotor. Então era um crime de ação penal pública e continua sendo de ação penal pública. Então qual foi a alteração? A alteração é que, como regra, antes da alteração, como regra, o promotor não dependia de autorização da vítima. Não havia essa condição de procedibilidade. Ou seja, falando de modo mais técnico, não dependia de representação da vítima. Como regra, não. Apenas excepcionalmente. Quando a lei trata das escusas absolutórias, o artigo 182 diz lá sobre crime contra o patrimônio de cônjuge separado judicialmente, contra irmão, contra tio ou sobrinho que coabite com a vítima. Nesses casos, a lei colocava um obstáculo ao Estado. Estado, você não pode agir, não pode passar daqui, a não ser que a vítima queira, represente criminalmente. Então, como regra, não dependia de vontade da vítima, o Estado poderia agir. Agora, excepcionalmente, ficava dependendo da vontade da vítima. Agora é o contrário. Com a lei anticrime, que entrou em vigor 23 de janeiro de 2020, agora depende da vontade da vítima. Ou seja, como regra, só vai ter prisão em flagrante, inquérito policial, ação penal, se a vítima autorizar, tecnicamente falando, se a vítima representar criminalmente. Criou essa condição de procedibilidade. Excepcionalmente, a gente vai ver em algumas hipóteses que o Estado vai agir independente da vontade da vítima. Então, houve uma inversão. Vamos dar uma lida aqui, Nessa tabela, eu retrato isso que eu falei. Espécies de ação penal. Aí você vê na coluna da esquerda do observador aqui. Antes da lei 13.964, que é a lei anticrime. Ação penal, como regra, era pública incondicionada. Exceção, em que dependeria da vontade da vítima, que o Estado ficava limitado, de mãos atadas, a não ser que a vítima representasse criminalmente. É na hipótese do artigo 182, que a gente já falou e vai ler daqui a pouco. Na coluna da direita, após a lei 13.964 de 2019, ação penal, em regra, passa a ser pública condicionada. Exceção, em que vai ser pública incondicionada, aí nós temos... na verdade, eu só cometi um erro de deixar, eu copiei e colei aqui, mas não é um 71 combinado com o artigo 182, não. Isso aqui é na coluna de lá. Aqui nessa coluna vocês coloquem um 71, parágrafo 5º, tá bom? Futuramente eu altero esse slide aí. Então, repetindo, aqui na coluna da direita, aqui na última linha, vocês coloquem aí pública incondicionada, artigo 171, parágrafo 5º. Parágrafo que foi acrescentado pela lei anticrime. Vamos dar uma lida aqui rapidinho no 182.
Somente se procede mediante representação se o crime cometido neste título, título dos crimes contra o patrimônio, é cometido em prejuízo do cônjuge desquitado ou judicialmente separado, de irmão legítimo ou ilegítimo e de tio ou sobrinho com quem o agente coabita. Então, nesse caso, se encaixa o furto, a apropriação indébita, o estelionato. Depende de representação. É exceção. Vamos ver aqui o parágrafo 5º. Esse parágrafo 5º foi introduzido pela Lei 13.964, conhecida como Lei Anticrime. Parágrafo 5º do artigo 171, que trata do estelionato. Somente se procede mediante representação, salvo se a vítima for 1. A administração pública, 2. Criança ou adolescente, 3. Pessoa com deficiência mental ou maior de 70 anos, ou incapaz. Cuidado com a pegadinha do maior de 70, porque não está dizendo que se a vítima for idosa. Não basta ser idosa, porque com 60 anos já é idosa. Pelo Estatuto do Idoso, 60 anos é considerado idoso. Não vai transformar em ação penal pública incondicionada se for idoso, não é qualquer idoso. Só se for idoso maior de 70. E maior de 70 não é no dia que faz aniversário de 70, não. É no dia seguinte. Porque 70 não é maior de 70. Maior de 70 é 70 anos e um dia. Então é no dia seguinte ao aniversário de 70. Ok? Senhores, a alteração foi essa. Se você não está no nosso canal, se inscreva. Direito num quarto. Clique lá no sininho para receber notificações e se gostou, dê uma curtida. Se não gostou, pode curtir também. Não vou ficar chateado, não. E temos uma plataforma jurídica Probus EAD com outros professores também, bacana, com microcursos a preços acessíveis. Um abraço e até a próxima.